I am trying to go live with this transmission, but I think that now we are okay with no double sound, isn't it? Perfect. It's because the idea is to leave this conference in YouTube. Then the students and professors from another Brazilian universities, they could have access to this conference. Well, I don't know about everyone, but I am very interested in this topic. So I'm glad I'm going to be translating, because then I get to be the first one to learn. I wonder if we need to ask Dr. Roca to mute their computer there. Your computer, yeah. I will do it here. Okay. Oh. Computer, yeah. Patricia, do you work for a university? No, I am full-time in ministry. Me and my husband, we now take care of missionaries all around the globe. Yeah, we've been since 2018. We've been working to make this possible, to serve people that are serving and keep them healthy. And that's this topic. It's so amazing because people need time management in order to be, fulfilling what they were called to. So, well, part of my emphasis is on reducing stress, using time management to lower stress. That's awesome. Yeah. And yeah, it's crazy because now we just hear go, no matter what. And then people are going crazy and burnout and everything. And we're just trying to help them keep healthy in all areas of their lives. So this is what we've been working on. And for that reason, thank you in advance for the lesson. Well, thank you for translating and for your ministry. Oh, it's my pleasure. Every person we meet is an eternal being with one of two eternal destinations. Yes, that's true. When Cristóbal called me and asked me if I could, I was like, oh my goodness, my time is crazy these days. I'm leaving tomorrow 4:30 a.m. in the morning to another training that I'll be translating. It's on the fatherlessness
It's called a training, The World Needs a Father. And it's a couple that comes to Brazil sometimes to train people on that topic. And so we'll be traveling in the morning. But I said, oh, this is eternal reason. So let's do it. God will take care of the rest. Well, I appreciate you doing that. And is the couple coming down? Are they from USA also? They are from South Africa. They live in Stellenbosch. Yes. Mhm. We've been working with them and training, and this time they will both come. So she will be training and I'll be translating. And Yeah, I love doing this. We lived just above Republic of South Africa for a year in Botswana. Oh, really? Oh, wow. Yes, that's a wonderful country, a wonderful place. Oh, well, I've been to South Africa, never been to Botswana. My oldest son, he is 24. He just married last year and have a little girl. Him and his wife are getting ready to go to Nigeria to serve there. So it's going to be an area that we're going to be visiting, I hope. Yeah, now I have so many Christian friends from Nigeria, just many. Oh, yeah. They have a heart. They both have a heart for that. So they are getting ready, working on support and getting ready to know how to deal with the differences and know how to serve the people first. That's the main thing. It's serving, right? That's the way to do it. And then, well, yeah. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. To serve. And Perfect. to give his life as a ransom for many. Yeah, that's true. So we're very happy as a family to be serving, and it's a pleasure to be here. No show. Fica tudo no lugar certo. So you mentioned, Dr. Phil, that you came to Brazil. Were you also in a university, or you just came to meet friends? Where were you asking about? Oh, when you came to Brazil, did you come to speak in a university also? No, I was actually in the Navy, the U.S. Navy, and we stopped in Recife. Oh, wow. Many years ago. Oh, wow. But I have been on mission to Venezuela, to Peru, to Ecuador, Panama, wow. but not to Serving in all kinds of way, right? That's the opportunity awesome. presents. That's awesome. Arrancamos. Patrícia, podemos começar? Por favor. Hi, Dr. Philip. Pessoal, noite. Então, vamos iniciar hoje um momento bastante importante. We're going to start a very important moment. A gente tem a presença do Dr. Philip Bishop,
Universidade do Alabama, We have the presence of Dr. Phil Bishop from the University of Alabama, os maiores pesquisadores do mundo one of the greatest research in the whole world. Okay. na grande área da fisiologia do exercício. Você pode repetir, por favor, que você está de costas para mim, eu não estou te ouvindo, me perdoe. Vou ficar de lado. Ok, tá ótimo. É um dos maiores pesquisadores do mundo na área de fisiologia do exercício. One of the greatest researchers in the world in a matter of the physiology of the exercise. O professor Philip, ele é consultor de várias instituições internacionais, como a NASA, Gatorade, CDC, que é o Centro de Doenças, né? And you know, a consultant on many places and big companies on this topic. Então, troca de conhecimentos aqui para a nossa universidade, que fica em Santa Catarina. And we have the joy to have him bringing a lot of knowledge to our university here in Santa Catarina. Vou deixar a palavra para a diretora da instituição, Now we're going to have a word from the principal from the university. professor. E a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na Por algum motivo eu estou ouvindo uma rádio. Não sei se esse é um problema aí também. Isso, estava com o microfone aberto, né? O Cristiano agora fechou. Ok. Ok? Então, a professora Carla, diretora da instituição, ela vai falar algumas palavras de abertura aqui, ok? So the principal Carla, she is going to open our time here with some words to all of us. Após isso, o professor Philip pode iniciar a sua conferência. And right after that, we can begin with Dr. Philip in our conference. Boa noite, nossos estudantes. Good evening, everyone. Boa noite, Dr. Philip. Good evening, Dr. Philip. É uma satisfação tê-lo conosco. It's a pleasure to have you with us tonight. Tendo currículo tão específico na sua área de atuação. And having a curriculum so specific in your area of work and research. Somos uma universidade no oeste de Santa Catarina. We are a university in Santa Catarina. E agradecemos imensamente pelo Dr. Philip ter aceito o convite do Dr. Richelli e poder contribuir com a formação dos nossos estudantes. And we are very thankful that you, Dr. Philip, accepted our invitation from Professor Richelli to teach us and help in the forming of our students. Então, vamos deixar a palavra com o senhor, Dr. Philip. Aqui estamos com os estudantes de Educação Física, Nutrição e também Fisioterapia. São os cursos coordenados pelo Dr. Richelli e também com seus respectivos professores. So we have here in this room students from PE. We have also nutrition and physiotherapists, and these are the ones that Professor Richelli is in charge here in our university, and it's open for other ones too. Então, agora, com a palavra, pessoal, Dr. Philip. So I want to give you now your turn to speak to all of us, Dr. Philip. Thank you.
I am so happy to be with you because I love students and professors. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês porque eu amo os estudantes e os professores. And I wanted to share with you to start out talking something more general that can help every part of your life. E eu quero começar falando algo que tenha uma amplitude geral que pode ajudar em todos os aspectos da sua vida. And I'm hoping that this first talk will help you reduce your stress. That's my intent. E eu espero que essa primeira parte ajude a você ajude a reduzir o seu estresse. Esse é a minha intenção nesse momento. All righty, I want to talk about enhancing your effectiveness by managing your time and your energy. Eu quero falar um pouco sobre você melhorar, aprimorar a sua eficácia através da organização do seu tempo. All right, you might ask yourself, well, what does he know about management? Let me just tell you a few things. Talvez você esteja perguntando o que é que ele sabe sobre essa questão de a organização do tempo. Deixa eu te falar algumas coisas. Now, you may need your professors to interpret this first one, but I was able to publish a refereed science publication every 2 months for 32 years as a professor. Talvez o seu professor possa te ajudar nesse momento a entender isso, mas eu fui, por 32 anos, responsáveis para fazer um resumo e um estudo sobre essa questão a cada 2 meses, durante 32 anos. I chaired 52 PhDs. I helped them earn their PhD, 52 people in 32 years, and that's a lot. Em 32 anos, eu fui o mentor de 52 PhDs em seu trabalho de conclusão de curso, e isso é bastante coisa. And while I was doing all that, I visited more than 30 countries. I lived in Sweden, I lived in Botswana. E durante esse tempo, eu visitei mais de 30 países, eu vivi durante um tempo em Botsuana e também trabalhei um tempo visitando a Suécia. And you might detect as you hear me speak that I have attention deficit disorder and hyperactivity disorder. E talvez você perceba na minha fala que eu tenho uma disfunção, um TDAH, e tudo isso ainda conseguindo fazer essa lista de atividades que eu descrevi para vocês. And I will make time for you. If you want to talk to me later, I'll give you my email and I will always make time because I love you. E eu estou aqui me dispondo a conversar com você, caso você tenha mais interesse sobre essas questões todas. Eu vou dar o meu e-mail para vocês, porque realmente eu amo os estudantes. And time is our most precious resource. And the demands on our lives, on our time, are higher than I have ever seen them. E o nosso tempo é o nosso recurso mais precioso. E a demanda de trabalho e de coisas que nós temos que fazer é cada vez maior. A famous US philosopher, Benjamin Franklin, said, "Do you love life? Then do not waste time, for time is the stuff of which life is made." O Benjamin Franklin, americano, disse: você ama a vida? Então você não vai querer gastar tempo, porque o tempo é algo que é sobre o que a vida é feita, na verdade. And time can be related to stress, and no one I know needs more stress. E o tempo está totalmente relacionado ao estresse, e até onde eu sei, ninguém mais quer ter estresse.
All right, now in laying a foundation for success, we have to think about what is really the most important thing in our lives. E para que a gente consiga fazer uma base para esse sucesso, nós precisamos entender quais são as coisas que vêm primeiro, o que deve ser a prioridade. And we have to begin everything with our mind on how it will end. Where do I want to be in 5 years or 10 years or the end of my life? Where do I want to be? E nós precisamos começar a nossa caminhada com o nosso final em mente. Onde eu quero estar daqui 5 ou 10 anos? Como que eu quero estar no final da minha vida? And one thing I told my doctoral students, but I will tell you also, it's important to love nutrition. It's important to love physical education. It's important to love physical therapy. Love it, don't marry it. E uma das coisas que eu falei para os meus estudantes de doutorado é que você precisa amar a nutrição, amar a educação física, amar a fisioterapia, mas você deve amar e não se casar com ela. Now, later I'll let you discuss among yourselves what's the difference between love and marriage. I'll let you think about that for later. Daqui a pouco eu vou deixar vocês conversarem um pouquinho sobre a diferença entre amar e se casar com elas. Now, how do you know what's really important to you? Agora, como que você sabe o que é realmente importante para você? Where are you spending your time and your money? That's what's important to you. O que é importante para você é onde você tem gasto o seu tempo e o seu dinheiro. Isso é que é importante para você. And then you have goals in life. How do your priorities, what's important, line up with your goals, reaching your goal? Você tem alvos na sua vida. Como que essas suas prioridades de hoje vão te ajudar a alcançar esses alvos? All right, how do I succeed as a student? Most of you listening are students, some professors, but mostly students. A maioria de vocês são estudantes, então a pergunta talvez alguns professores também, mas como eu sou bem-sucedido como estudante? For you to be successful, you must learn to ask good questions. Para que você seja bem-sucedido como estudante, você precisa saber fazer boas perguntas. And who would you ask questions about nutrition? Para quem você faria perguntas sobre nutrição? Your professors, and even some of your fellow students who are very knowledgeable. Os seus professores e talvez alguns dos seus colegas de classe que sejam muito inteligentes também. And I've just been thinking about recently, when should I begin to change myself? Think about that question. Eu tenho pensado recentemente, quero que vocês pensem também, quando eu devo começar isso? The answer is begin today. Before you leave the auditorium tonight, find someone and ask them a question. Learning to ask good questions is a learned skill. E a resposta para essa pergunta você deve começar hoje. Antes de você sair do auditório, faça uma pergunta para alguém, algum professor, alguma pessoa que esteja aí com você, porque o segredo é nós sabermos fazer boas perguntas. Now you may ask yourself, what if I don't like reading my text? Talvez você pergunte, e se eu não gosto de ler esse tipo de texto, o meu texto? Some things you have to make yourself do, even though you don't like them, in order to be successful. Muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas coisas que nós não gostamos de fazer para que a gente alcance o sucesso.
around you, you have students who are further along in their studies than you. They are a good person to ask questions. Ao redor de você, talvez tenham alunos que já estejam anos à frente, e talvez essas sejam pessoas boas para você fazer perguntas. For example, I'm always asking myself, what is God telling me? What is God teaching me? Por exemplo, eu, muitas vezes, várias vezes ao longo dos meus dias, pergunto, o que Deus está me falando? O que Ele está querendo falar comigo? And then we have to understand some things we can influence, some things we cannot influence. We have to devote our time and energy to the things where we can change. Nós precisamos entender que existem coisas que nós podemos influenciar e tem coisas que nós não podemos influenciar, e nós precisamos gastar tempo com aquelas que nós temos a capacidade de influência. For example, we can't change other people. We can't change the weather. We can't change circumstances. We can't change COVID outbreaks. Por exemplo, nós não podemos mudar as outras pessoas, nós não podemos mudar o clima, nem as circunstâncias, nem mesmo essas questões relacionadas à Covid. So we have to ask ourselves, where do I have impact? Where do I have influence? Então, nós precisamos nos perguntar, onde é que eu tenho o poder de influência? And you need to first exercise control of yourself. That's what I'm talking about. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a ter o controle de nós mesmos. And in our culture today, we think more about possessions. What do I have? The real question is, what should I be? Could I have a better versus could I be a better student, friend, colleague? A nossa cultura dos dias de hoje está muito mais ligada com aquilo que eu tenho, quando, na verdade, aquilo que a gente deve se preocupar mais é aquilo que eu sou. O que é aquilo que eu sou? Eu sou uma melhor pessoa para os meus amigos, para os meus alunos, para os alunos que estudam comigo, para as pessoas ao meu redor. Now, everything in life can be classified in terms of urgency. How fast does it need to be done? And in terms of importance, how important is it? Todas as coisas podem ser classificadas, as coisas que precisam, na nossa vida, as coisas que precisam ser feitas de uma forma mais rápida e mais importante. So if something has to be done very quickly, very soon, it has high urgency. Se alguma coisa tem uma urgência, precisa ser feito rapidamente, então ela tem uma urgência em alto nível. And so we make more mistakes, more errors when we are rushed for time. Então, nesse caso, é muito mais fácil nós cometermos erros quando a gente tem essa urgência em resolver alguma questão. And so high and low urgency, high and low importance gives us 4 boxes that we can put everything we do into these 4 boxes. Então, alta e baixa urgência e alta e baixa importância faz com que a gente resuma essa questão em quatro espaços, como nós vemos aí na tela. So urgent issues are things that have to be done. They have to be done quickly. The cell phone rings, we want to answer very quickly. Então, essas questões urgentes são, nós precisamos fazê-las rapidamente, como não tem como, tocou o telefone, você precisa atender, coisas que não tem muito o que a gente controlar. But the important things are different. The important things are those things that get us to our goal, wherever our goal is, in 5 years, 10 years, the end of our life. E a diferença é que as coisas importantes são aquelas que nos levam a alcançar os nossos alvos, aquilo que vai nos organizar a chegar ao final da nossa vida. And then how do we set goals? We think about what are my priorities. For me, serving God is very important.
E como nós encontramos os nossos alvos, por exemplo, nós precisamos voltar às nossas prioridades. Para mim, servir a Deus é a prioridade máxima. So I have to ask myself, what are God's priorities for me personally? E por isso eu preciso perguntar quais são as prioridades de Deus para a minha vida. Now, most of us in this auditorium are exercisers. Muitos de nós aqui nesse auditório somos pessoas que se exercitam. I'm talking about physical exercise like running, swimming, cycling, boxing. E eu estou falando de exercício físico, correr, fazer diferentes atividades físicas, ciclismo, boxe, qualquer uma dessas atividades. And exercise usually is not urgent. We don't have to exercise right now, so we put it off and put it off and put it off. E o exercício não é alguma coisa que cabe dentro do urgente. E por isso, muitas vezes, a gente fica adiando, adiando e adiando. And for you, your health is good when you're young. If you're under 25, you're young and healthy. You don't need to exercise for health. You need to exercise for lowering your stress level. E quando aqui nós temos a maioria dos estudantes novos, se você tem abaixo de 25 anos, você não precisa se exercitar pela saúde, mas você precisa exercitar porque isso vai baixar a questão do estresse na sua vida. Now we went from 4 cells in the last diagram to only 2 cells. We got number 1 and number 2. We still have high and low urgency, but under importance, we've only got 1 category now. What has disappeared? Nós passamos aqui, então, de 4 quadrantes para 1, que tem um alto estresse, e o 2 aqui, o que está faltando? And notice that the box 1 is very small because it's very high stress. Nós estamos vendo, então, que esse quadrado, ele é bem pequeno, porque nós estamos falando de um alto nível de estresse. So how do we go from 4 boxes to 2 and make the stress box very small? E como que nós passamos, então, de 4 quadrantes para 1 quadrante e fazemos com que esse nível de estresse seja bem pequeno? All right. The secret to living in box number 2, the low stress box, is planning ahead. O segredo para a gente viver, então, nesse quadrante 2, que é o mais tranquilo, é nós nos planejarmos com antecedência. We have to know what's coming next week and the week after and the week after and the week after. Nós precisamos saber o que vai acontecer na semana que vem e na semana seguinte e na semana seguinte. We have to work ahead, not work behind. Nós precisamos trabalhar com antecedência e não atrasados. I just had a student at my university tell me he has an assignment, a big assignment due next week. Eu tenho um estudante que falou que tem um trabalho enorme para entregar na semana que vem. And I asked him, well, you did that many weeks ago, right? E eu perguntei para ele, bom, mas você fez isso daí, você completou o seu trabalho muitas semanas atrás, certo? So his assignment, which was given to him at the start of the semester, has now become box 1. It's urgent. It's due next week. Então, aquele trabalho que foi dado para ele no começo do semestre passou agora a ser o quadrante 1. É um alto nível de estresse porque ele precisa entregar a semana que vem. We have to create boundaries for ourselves. We have to decide what's important and stick with the high importance things. Nós precisamos criar proteções para nós mesmos, sabendo aquilo que é o mais importante e organizando para nós não termos esse alto nível de estresse.
For many years, I carried a paper calendar with me everywhere. Por muitos anos eu carreguei uma agenda de papel mesmo para onde eu fosse. But then when I got a smartphone, I moved my calendar to my phone. E aí depois que eu consegui e comprei um smartphone, eu agora tenho a minha agenda no meu telefone. I encourage you to use your calendar on your smartphone. E eu quero te encorajar a usar a sua agenda no seu celular. And if you don't have a calendar, use paper like I did. Se você não tem essa opção, você pode usar o papel como eu usei por muito tempo. Here's a page from my calendar from many years ago. This is the Pode month of aparecer, será January. que eu apareci para todo mundo aqui? Alguém está sem mutar o telefone, o áudio. Bom, aqui, I'll just continue. Aqui nós temos uma página do que era a minha agenda no papel de muito tempo atrás. Now look on the first day of January, I've got proposal due 15 January. Eu tenho aqui no primeiro dia de janeiro, eu tenho uma proposta, um trabalho aqui para ser entregue no dia 15 de janeiro. And so I had a very important grant proposal due, but I've got it 2 weeks ahead on my calendar. Então, eu tenho aqui uma responsabilidade grande e eu tenho colocado na minha agenda, mas eu tenho 2 semanas para terminar e prepará-la. And if I begin something important 2 or 3 or 4 weeks before it's due, it's not urgent. It's important, but not urgent. Se eu começo algo 3 semanas, 4 semanas antes da data limite, ela é importante, ela não é urgente. I really encourage you to get yourself a cell camera, a cell calendar, or a paper calendar, and begin to do this tomorrow. Eu quero encorajar todos vocês a realmente, se vocês ainda não têm a sua agenda no seu telefone celular, por favor, faça isso, porque isso vai te ajudar. Now, we have to be very careful with our time. Nós precisamos ser muito cuidadosos com o nosso tempo. Now, one thing I did that I kind of regret, for 33 years, every day at the lunch hour, I ate at my desk and worked while I ate. Uma das coisas que eu fiz por 33 anos e eu me arrependo hoje é que eu, todos os dias no almoço, eu pegava o meu almoço, trazia para o meu escritório e eu trabalhava enquanto eu almoçava. And my office moved. I was in 5 different locations, but I always had the same habit of eating lunch at my desk. E eu mudei várias vezes, então eu tive 5 lugares diferentes, mas o meu hábito era o mesmo. Now, I lived 3 miles from my office. Agora, eu vivia 3 milhas, um pouco mais aí, uns quase 6 quilômetros da minha casa. And so I would ride my bicycle to work from my home to my work, the 5 kilometers most every day. Eu não sei se eu falei certo, mas eu morava a 5 quilômetros do meu trabalho e eu ia de bicicleta para o meu trabalho todos os dias. Now, I could drive my automobile and it took me 15 minutes to get to my office. E se eu dirigisse o meu carro, eu levava 15 minutos para chegar até o escritório. But if I rode my bike, it also took me almost exactly 15 minutes because I obeyed the traffic laws. E se eu fosse com a minha bicicleta, eu também levava quase 15 minutos, porque ainda de bicicleta eu obedecia às leis do trânsito. So I got 15 minutes going to work and 15 minutes coming home of exercise, but it didn't take any time from my day to get 30 minutes of exercise. Então eu levava 15 minutos indo para o trabalho,
15 minutos voltando do trabalho. Isso era meia hora de exercício físico por dia, que não acrescentava em nada na minha agenda daquele dia. And for you physiotherapy people and for the physical education people, I biked as fast as I could to get high intensity exercise. E para vocês, professores de educação física e fisioterapeutas, eu pedalava em alta velocidade quando era possível para ter um pico no exercício físico. Now, on my campus, and I hope on your campus, I knew on my campus the fastest way to get between any 2 points, and that's the way I always went. E eu, como no meu campus, provavelmente vocês conhecem bem o de vocês, eu sabia o caminho para tomar, que era o mais rápido de chegar ao meu destino. Talvez vocês saibam também qual é o de vocês aí. And I try to do 2 things at once. E eu tentava fazer 2 coisas de uma vez só. For example, I ran also, more exercise, PE people, PT people. I ran almost every day, but I ran with a student or a colleague. You ran too? I ran sorry? also alongside a student or a colleague Ok. as a E companion. E também para os professores de educação física e fisioterapeutas, eu acrescentava uma atividade física sempre, que era a corrida. E eu sempre fazia isso com um amigo ou com um aluno ali da universidade. Now that let me have social interaction, and we talked about research, we talked about problems, we talked about study while we were exercising, 2 things at the same time. E também, isso também, durante a corrida, nós conversávamos sobre as pesquisas, os estudos que a gente fazia, as coisas que estavam envolvidas no nosso dia. Então, de novo, eram 2 coisas ao mesmo tempo. Now we have some beautiful beaches on the south end of our state in Alabama, USA. Nós temos aqui no Alabama praias muito bonitas. And when I go to the beach, I always have a book in my hand. E quando eu vou à praia, eu sempre tenho um livro na minha mão. Now you can't swim with a book, but you sure can read while you're waiting to go swimming. Você não pode nadar ou ler enquanto você estiver nadando, mas com certeza você pode ter um tempo de leitura quando você estiver só ali na areia. And when my wife and I were driving somewhere, she drove and I worked on papers or did something while she drove for me. E uma vez quando eu e minha esposa estávamos viajando, eu também aproveitei o tempo, então ela foi dirigindo para que eu pudesse trabalhar nos meus estudos e nos papéis que eu tinha que terminar. The great Professor C.S. Lewis deliberately lived about an hour from Oxford University so he could use that time to focus on his reading and his writing. O grande professor C.S. Lewis também decidiu morar 1 hora de Oxford, de onde ele trabalhava, para que ele pudesse usar esse tempo e render com as atividades que ele tinha que terminar de preparar. Now, I told you to learn to ask questions. The second thing is study yourself. A primeira coisa que eu falei é saiba fazer boas perguntas, e a segunda coisa é estude a você mesmo. Once I discovered that I was attention deficit disorder, that helped me a lot. Quando eu entendi, aprendi e percebi que eu tinha esse déficit de atenção, isso me ajudou demais. For example, I always kept my door open to students. Por exemplo, eu sempre deixei a minha porta aberta para os estudantes. And I stayed busy, but these interruptions, because of knowing myself, were more helpful than harmful for me. E foi interessante porque, por conta do meu déficit, aquela movimentação enquanto eu estava trabalhando, mais me ajudou do que me atrapalhou.
and you need to study yourself and see what works for you. You may need total quiet, need to put a sign up on your bedroom door or your office door that says, do not disturb, because you need to focus. E é muito importante você se conhecer, porque talvez você seja um caso totalmente contrário ao meu, onde você precisa de um silêncio total e você vai ter que colocar um aviso na porta do seu quarto, do seu escritório, dizendo, por favor, não me interrompa. So in these 200 science papers I published, the biggest lesson I learned was God made every person different. What works for your roommate or your friend may not work for you. Uma das coisas que eu aprendi nesses mais de 200 estudos que eu fiz ao longo desse tempo é que Deus, ele criou cada um de nós de uma forma diferente. E o que funciona para uma pessoa talvez não funcione para outra. E você conhecer como você funciona pode te ajudar demais. Never waste time while you're waiting for someone. Have something to read, have something to work on. Always use that waiting time for production. Nunca desperdice o tempo quando você estiver esperando por alguém. Sempre tenha um livro para ler, um papel que você esteja terminando de preencher, de estudar, de escrever. Não desperdice o seu tempo. If you're reading, you always want to have a pencil in your hand. Se você estiver lendo um livro, você quer sempre ter um lápis junto com você. The pencil can help you 3 ways. O lápis pode te ajudar de 3 maneiras. You can underline the most important things you want to come back and look at again. Você pode grifar as coisas que são mais importantes para você poder voltar depois e estudá-las. You can write out questions you may have for your professor or for a friend about something to do with nutrition or sport or therapy. Você pode fazer perguntas ou escrever, anotar as perguntas que você tem dentro da leitura sobre nutrição, terapia, ou seja o que for o seu estudo no momento. You can also write out some notes if it's something very important you want to remember. E você também pode escrever algumas notas com relação àquilo que você está lendo, coisas que você não quer esquecer e pode lembrar mais tarde. But there's actually one more thing the pencil does for you. If you fall asleep, it'll wake you up. Mas também tem uma coisa a mais que o lápis pode te ajudar. Se você estiver lendo e dormir, ele vai te acordar. And you can look at your book. If you have not underlined anything or written out a question or made a note for the last 4 or 5 pages, guess what? You're not paying attention. E você, se você volta e você não se lembra daquilo que você grifou, que você fez perguntas ou que você anotou, significa que você não está prestando atenção naquilo que você está realmente lendo. One thing you could experiment with that I did, you can have a special computer just for schoolwork, if you can afford it. But more importantly, anybody can have a special place just for studying. Tá? Uma coisa que eu tentei por um tempo e fiz é a questão de você ter um computador ou um iPad, o que for, para os seus estudos somente, só para isso, se você tem a condição de fazer isso, e também ter um espaço específico só para seu estudo. In my undergraduate studies, every night I picked up my books and I went to one place in the library and studied until 10 p.m. Uma das coisas que eu fiz na época dos meus estudos é que eu ia para a livraria e terminava o meu dia estudando até às 10 da noite. By having that special place in the library, when I sat down in my chair in the library, I was in study mode and there weren't distractions. E todas as vezes que eu entrava na livraria, na biblioteca, eu entrava e sentava no meu lugar, no mesmo lugar, e é como se fosse algo que eu entrasse no modo estudo. And you can program yourself. For me,
I didn't listen to music. You may, that might help you. I don't know. Just know yourself. But when I was in that spot, I was in study mode. Eu não sei o que vai funcionar com você, por isso é tão importante a gente se conhecer. Talvez a música, tá, com um fone, te ajude a se concentrar naquilo que você está estudando. No meu caso, não funcionaria. O que funcionava é eu estar no modo estudo quando eu estava naquela minha cadeira. If you want to be very, very successful in your studies at the university, I have a program for you. Se você quer ser muito eficiente nos seus estudos e naquilo que você está pesquisando, eu tenho uma resposta para você. Here's the program. Every day, Monday through Friday, from 9 a.m. to 5 p.m., you're on the university job. E esse programa que eu tenho para te oferecer é que todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, você está no trabalho da universidade, você está no modo de estudo da universidade. That means Monday through Friday, you get a lunch break, but there's no playing football, there's no talking to your friends, there's no partying, 9 to 5, Monday through Friday. Isso significa que de segunda a sexta, das 9 às 5, somente com o seu intervalo de almoço, você vai focar no estudo e no trabalho da universidade. Não tem jogo de futebol, não tem bate-papo com os amigos, não tem atividades extras, você está focado exatamente no trabalho que você está fazendo, no estudo que você está fazendo na universidade. My whole life as a student and as a professor, I have always taken Sunday as a day of rest. Em toda a minha vida como estudante, eu passei a semana toda muito focado e eu tirei o domingo, que era o meu dia de descanso. If you'll do the 9 to 5 program, you can have Saturday off most Saturdays and have all day Sunday off to rest, and rest is important. E se você aproveitar esse programa de segunda a sexta, das 9 às 5, você pode usar o final de semana, o sábado, ou somente o sábado ou o domingo, para você descansar. And for students and professors both, develop a system for filing things so that you can find things very quickly and efficiently. E o descansar é importante, e para os alunos e para os professores é muito importante também vocês descobrirem e organizarem, acharem a melhor maneira de vocês arquivarem aquilo com que vocês estão trabalhando e ser de uma forma fácil de você encontrar os seus estudos. I told a story earlier about eating lunch at my desk every day in 5 different offices for 33 years, but I wasted some time there. Eu falei para vocês um pouco atrás da história de quando em 5 diferentes locais, eu tinha o mesmo hábito de almoçar na mesa do meu escritório enquanto eu trabalhava. E o quanto eu me arrependi disso. My priority is people like you, not eating lunch. I wish I had taken a little bit of that time at the desk and spent time with you and you and you. E eu me arrependo porque eu gosto das pessoas. E eu gostaria de ter aproveitado melhor esse tempo, ao invés de comer na mesa do meu escritório, eu tivesse comido e conversado com cada um de vocês. Learn to work with other people ethically, no cheating, but when we can work together, we can help each other. Aprenda a trabalhar eticamente com outras pessoas, sem nenhuma trapaça, mas aprenda a trabalharem juntos. A famous professor, my favorite professor of all time, Jesus, said this. He was talking to his graduate students and he says, "What does it profit a student to earn a bachelor's degree, a master's degree,
a doctoral degree and lose her own soul. Grande estudioso dos tempos antigos, em nome de Jesus, ele disse para os seus estudantes: o que adianta se você tem um mestrado, um doutorado, e você perder a sua alma? And the same great teacher, Jesus, said, don't lay up for yourself treasures on earth. E esse mesmo mestre estudioso de Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. As I travel around the world, I have observed that most people in most places in the world want to be wealthy. E viajando ao redor do mundo, eu fui percebendo que muitas pessoas têm como seu alvo maior se tornarem ricas. But being wealthy is a very bad goal in life. E se tornar rico é um alvo muito ruim na vida. People matter. You matter. The people that you interact with, they are the important thing. As pessoas importam, as pessoas ao seu redor é que importam e não a riqueza. There's a famous proverb that says, you'll never plow a field by turning it over in your mind. Tem um provérbio irlandês que diz: você nunca vai conseguir colher um campo virando ele de cabeça, virando a sua cabeça de cabeça para baixo. Sitting in here listening to this won't do any good for you unless you change some things in your life and in your schedule. Ou seja, ficar pensando só no que vai acontecer com o campo não vai acontecer nada, não vai mudar nada se você não tiver e estiver dando passos para essas mudanças. A famous Christian pastor said this. He said, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life that don't really matter. Grande pastor nos Estados Unidos disse o seguinte: o nosso maior medo não pode ser a nossa falha, mas é você ser bem-sucedido em coisas que não importam nada, para nada. And the smallest action exceeds the greatest of intentions. E aquelas melhores ações, obras, elas vão sempre exceder as grandes intenções. All right, we have 3.5 minutes for questions, and then we can go to our second topic. Nós temos 3 minutos aí e meio para perguntas, e depois nós vamos para o nosso próximo assunto. Well, I can begin the second talk whenever you're ready. I think he was muted. Uma aluna fez a seguinte pergunta: qual foi o maior desafio do Dr. Philip que ele enfrentou na carreira dele até esse momento, ou que tem enfrentado? Okay, one of the students, she asked, what was the biggest challenge you faced through your career? I think my biggest challenge was
establishing my priorities and then sticking with the priorities, because there were a lot of distractions. Eu creio que o maior desafio que eu encontrei foi encontrar qual era o porquê daquilo que eu ia fazer, o que eu queria fazer como meu alvo e me manter focado, porque tem muitas distrações, tem muitas coisas boas, e me manter focado para alcançar o meu alvo foi o meu maior desafio. I wish I had spent more time with people, less time with papers and reading and studies. Eu queria ter gasto, na verdade, muito mais tempo com as pessoas do que gasto tempo com papéis e estudos. So your priorities may be the most important thing. Thinking about and establishing the priorities are very important. Então, as suas prioridades provavelmente são as coisas mais importantes de você entender. Aquilo que é prioridade para você vai te manter focado a alcançar o seu objetivo. Anything more? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu posso perguntar? Can I ask a question? A minha pergunta é: como que a gente, no meio de tantas atividades e responsabilidades que nós temos nos dias de hoje, como que nós podemos filtrar tudo isso de uma forma que a gente chegue a uma agenda possível? Porque quando a gente tenta colocar todas as nossas responsabilidades numa agenda, não vai caber. E qual é o filtro para se escolher aquilo que é realmente a prioridade? Eu vou falar para ele. So my question is, with all the activities, the responsibilities, the things that we want to do, the things that we like to do, when we list all of these things, it won't fit in one calendar. How do you filter? How do you have something to filter everything in order for us to have a doable calendar? That's right. Our culture today, we have more opportunities to be distracted. And I mentioned boundaries, and I mentioned goals and importance. And so I have a personal mission statement. I have a goal I'm trying to achieve right now. And I would encourage all the students, ask questions, think about it, decide what's your personal mission in life. Now, I think the best source of that is asking God, what did you create me to do? But people have different ideas about that. So I think deciding what's your personal mission, write it out. I can recite mine right now. Write it out and then ask yourself, does this thing help me get to my goal? If the answer is yes, let's do it. If the answer is no, maybe we ought not do that thing and do a different thing. What might we better do? Now, I'm an old person. Well, I'll stop there. That's a long answer. Ok, eu vou tentar falar tudo que ele falou agora, mas a ideia eu mencionei a questão dos limites que podem me ajudar a organizar as minhas prioridades de uma maneira que eu consiga chegar nos meus alvos. Então, é muito importante a gente entender qual é o meu alvo, aquilo que são as coisas que eu entendo que eu fui chamado para fazer, as qualidades que eu tenho, as características que eu tenho para alcançar e produzir isso ou aquilo. E para isso, eu preciso fazer perguntas, e uma das perguntas que eu faço é o que Deus me criou para ser. E talvez você tenha um pensamento diferente, mas fazer esses tipos de pergunta vai nos ajudar a nos manter limitados, filtrando todas as possibilidades que nós temos na vida, que muitas vezes podem ser distrações, e mantermos focados naquilo que é o alvo que eu quero alcançar, ajudando então eu a me limitar naquilo somente que realmente vai me levar a cumprir
tudo que eu tenho desejado na minha carreira, nos meus estudos, na minha vida. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? E agora a gente vai para uma segunda temática. Essa temática é mais uma temática de consciência, um pouquinho, né, do que a gente pode fazer para melhorar os nossos estudos, chegar aos nossos objetivos. E ele coloca muito bem, é foco. Esse é o grande ponto. Isso serve para todo mundo. Um dos objetivos principais dessa primeira palestra, do Dr. Felipe, pela experiência que ele tem, é justamente sensibilizar vocês o que realmente importa, o que é importante para a gente. Temos que ter foco. E tem muitas distrações, mas a gente tem que priorizar aquilo que realmente vai fazer a diferença. Okay, so now we're going to just go to the next topic. And he was just summarizing the point of having the focus and having our goals set in order to not get distracted. So you can begin. All right, I'm starting my watch again. We're going to talk for the next 45 minutes about energy for sport. And we'll talk about a little bit about the nutrition side, but a lot about the human physiology side of producing energy. Nós vamos estar trabalhando e falando pelos próximos 45 minutos sobre essa questão da energia para o esporte e falando realmente como essa questão da fisiologia pode nos ajudar na produção de mais energia. And when I was young, a little older than most of you, I was the running champion 80 kilometers 2 times. Quando eu era jovem, um pouco mais mais velho que vocês, mas mais jovem, eu fui campeão por 2 vezes em uma corrida na época da universidade de 80 quilômetros. I was a marathon champion runner 3 times. E eu fui o campeão de uma maratona por 3 vezes. But my coach was very bad. Mas eu tinha um técnico que era muito ruim. He didn't understand what I'm going to be talking to you about tonight. Ele não entendia sobre o assunto sobre o qual eu vou falar com vocês essa noite. Here's a picture of my coach. Essa é uma foto do meu técnico. Yes, I was my own coach. If I had been a much better coach, I would have been a much better runner also. Se eu fosse um técnico muito melhor, eu teria sido um corredor muito melhor. All right. All muscles and all organs, my eyes, my mouth, my brain, all action requires ATP. Todos os músculos, os órgãos, os nervos e tudo que requer ação precisa de ATP. Can you be more specific for me? Adenosine triphosphate. Everything depends upon adenosine triphosphate to function. Tudo que vai criar essa energia para que isso funcione. The ATP is the energy source to make things work in our body. Esse ATP, então, é a fonte de energia para tudo que nós precisamos para o nosso corpo. So the question for our nutritionist in the audience, how do we change food, papaya, mango, into ATP to provide energy for muscles? Uma pergunta, então, aqui para os nutricionistas, como que a gente transforma a comida, a manga, o papaya, em energia para os nossos músculos? We're going to look at 3 different metabolic systems that generate energy for muscle action. Nós vamos, então, examinar 3 sistemas metabólicos que vão nos ajudar a produzir essa energia. Some of you may have heard of
Arnaldo de Oliveira da Silva, who was a four-time Olympic competitor at 100 meters. Alguns de vocês podem conhecer, já ter ouvido sobre o Arnaldo de Oliveira da Silva, que ele foi um campeão olímpico por quatro vezes nos 100 metros rasos. And he won a medal on the relay in the 96 Olympics. E ele também ganhou uma medalha no revezamento 4x100 nas Olimpíadas de 96. Now his event is very short. He needs lots of energy very fast. Então, o que acontece no caso dele é que ele precisa de muita energia em um período muito curto de tempo. And then we have Joaquim Carvalho Cruz, E depois nós temos, então, o Joaquim Carvalho Cruz, who won the 800 meters in the 84 Olympics. que ganhou em 84, nas Olimpíadas de 84, os 800 metros. He was one of 5 men to run 800 meters in under 1:42. Ele foi um dos 5 homens que conseguiram, somente eles conseguiram correr 800 metros em menos de 1 minuto e 42. One of my students from Venezuela was at one time the world champion masters runner at 800 meters. Um dos meus alunos na Venezuela foi o vencedor dessa mesma prova para o Master. And so this is a longer race than the sprint, but it's not as long as the marathon. Então, essa é uma corrida mais longa do que o sprint dos 100 metros rasos, mas ela não é tão longa quanto a maratona. In the 2004 Olympics, Vanderlei Cordeiro de Lima won third in the marathon. Então, na Olimpíada de 2004, o Vanderlei Cordeiro ganhou em terceiro lugar a maratona. He also won some international marathons in Tokyo and Hamburg. Ele também ganhou algumas maratonas internacionais em Hamburgo e em Tóquio. And also the South American Cross Country Championships and the Pan American Games Marathon. E também a maratona e Pan-Americanos em 1999 e 2003, que ele competiu. You don't have to know a lot about physiology to realize that to have 2 hours of energy is quite a different thing to have 2 minutes of energy. Você não precisa ser um expert em fisiologia e um grande estudioso para entender que 2 horas de corrida, a energia que se precisa é diferente daquilo que você vai precisar para 2 minutos de corrida. We can split all energy production in the body into aerobic and non-aerobic. Nós podemos dividir toda a energia do nosso corpo em 2 partes, que é o anaeróbico e o aeróbico. And so all of our energy is going to come from one of those 2 systems. Então, toda a nossa energia vai estar vindo de um desses 2 sistemas. So for short, high intensity activity, we're going to rely upon energy that's stored in our body that doesn't require oxygen. Então, nós com certeza vamos estar usando a energia que está guardada, armazenada no nosso corpo durante o exercício. So to be a champion at 100 meters, you're going to use the energy you've got inside your body before the race starts. Então, para você ser um campeão, vencer uma prova de 100 metros rasos, você vai usar antes mesmo da prova toda a energia que está acumulada no seu corpo antes mesmo da prova. You could hold your breath and run 100 meters and do just as well as if you're breathing, because the breathing doesn't matter. Você pode respirar ou segurar sua respiração e correr os 100 metros rasos sem respirar, porque toda a energia que você tem já está ali dentro. But if you're going to run 42 kilometers or 80 kilometers, we have to use stored energy for that.
Mas se você vai correr 42 quilômetros ou 80 quilômetros, você vai precisar dessa energia armazenada em você, porque é uma longa distância, diferente dos 100 metros rasos, que é algo rápido, que você precisa And we're going to have to nem consume respirar. lots of oxygen to use that energy to produce enough exercise for 4 hours, I mean, for 2 hours or for 6 hours. E nós vamos precisar de todo o oxigênio e toda a energia acumulada, ou guardada, para que a gente corra essas 2 ou essas 4 horas dessas provas mais longas. Alrighty, there are 3 different systems we want to talk about. Ok, nós temos 3 diferentes sistemas que nós queremos falar sobre. We've got what's called the ATP-PC system. Então, nós temos esse primeiro sistema anaeróbico, que é esse ATP-PC. Se alguém tiver essa informação em português, não tenho esse nome em português. Pode me falar, mandar no chat, quem tiver aqui, que vai ajudar, ok? Obrigada. I'm just asking in Portuguese, the right the right way to say it. Sorry. Yeah, Please go ahead. so we are going to use ATP that's stored in our body plus ATP that's stored in phosphocreatine. Então, nós vamos estar usando essa energia criada no nosso corpo, e nós também vamos ter essa energia criada ali, que é a creatina. We're also going to get energy from glycolysis. Glyco means sugar, lysis means splitting sugar. Então, também pela glicose aí, né? Por esse processo da glicose. Now, all of these systems I just talked about do not require oxygen, so they are anaerobic. Todos esses sistemas que eu acabei de falar, eles não precisam do oxigênio para serem gerados. É o anaeróbico. Now, they do use glucose in our body, which is blood sugar in our body. Então, eles usam a questão da glucose, que é o açúcar no nosso corpo, que eles transformam, então, em energia. And we store glucose by connecting glucose molecules together to form a long chain of glycogen. Então, eles usam essa glucose, que vai ser transformada, então, no glicógeno, né? Para ter essa energia no corpo. The energy for a marathon, we need to add oxygen and do oxidative reactions to get the big energy we need to run 80 kilometers or 42 kilometers. Então, nós precisamos, para uma corrida longa, como uma maratona, uma ultramaratona, esse processo do oxigênio, que vai gerar a energia que nós precisamos para ter o fôlego de correr toda a prova. And if we're using oxygen, we call that aerobical. E por conta de usar o oxigênio, nós usamos, então, o termo que é aeróbico. All right, so we said that the fuel for energy is stored in our body as carbohydrate. Então, nós falamos que o combustível para a gente guardar, né, essa energia é o carboidrato. But carbohydrates are also stored with water, which makes them very heavy. Então, esse carboidrato também ele é armazenado com a água, e isso faz com que seja algo muito pesado. And we'll talk more about the volumes in just a minute, but we store fat. Fat doesn't like water, so it tends to be a lot lighter. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, mas a gordura, ela não gosta da água, e isso faz com que esse processo seja mais leve. And so our body also has energy available in protein, but we don't want to use that except in an emergency. E então o nosso corpo, essa energia também vem da proteína,
Mas nós não queremos usar esse tipo de energia, isso é só para um caso de emergência. We have just a little bit of energy in the muscle cells and in the brain and in the organs stored as ATP. Nós temos somente um pouquinho de energia guardados no nosso cérebro, nas nossas células, e isso se chama essa adenosina So for trifosfática. for the muscle to contract, we're going to use ATP to make that muscle shorten. Então, para que o músculo se contraia, nós vamos estar usando esse tipo de energia para fazer isso. All right. At rest, when I'm just sitting here talking with you, my body uses mostly fat and a little carbohydrate. Então, em repouso, o meu corpo vai usar a maior parte de gordura e de carboidratos quando eu estou em repouso. Now, the nerves have to use carbohydrate to make your nervous system work and to send signals and for your brain to think. Agora, os nervos aí precisam, então, dos carboidratos e dessa gordura para eles criarem energia. But your heart and your lungs and your postural muscles, they can use fat while you're sitting. Agora, can you repeat that, please? Your lungs, your heart, your muscles, they use fat when we're just sitting here quietly. Agora, o seu pulmão, o seu coração, eles vão usar a gordura para criar essa energia necessária. Now, my question for you is, this is a good design that while we're sitting quietly, we're mostly using fat. Why is that? E a minha pergunta é, por que que quando nós estamos em repouso, sentados quietos, a maior parte da energia que usamos vem da gordura? The reason that's good is we have lots of fat, but we only have a limited supply of carbohydrate. We need that for our nervous system. E a razão por isso ser bom é porque nós temos a maior parte de gordura no nosso corpo e não tantos carboidratos armazenados. E isso é algo positivo quando a gente está gastando a energia quando estamos em repouso. So for sprinting 100 meters, our muscles are going to use carbohydrate for all their energy. Então, para um sprint curto de 100 metros, por exemplo, o nosso corpo vai usar os carboidratos para produzir a energia. So for longer duration, for a 42-kilometer marathon, we're going to use a combination of carbohydrates and fats. Para uma corrida mais longa, o corpo vai usar os carboidratos e a gordura para gerar essa energia necessária. É uma combinação. And just as an illustration, when I used to run marathons, the first 20 miles went very easily. E só como uma ilustração, quando eu estava correndo essas maratonas, as primeiras 20 milhas era algo fácil de eu correr. But at about 20 miles, my carbohydrates were all used up. Mas quando dava mais ou menos ali nas 20 milhas, a minha reserva de carboidratos já estava lá embaixo. So I had to run the last 6 miles, the last 10 kilometers with almost no carbohydrate. Então, eu tinha que terminar a prova, os próximos 10 quilômetros ou 6 milhas, sem quase nada de carboidrato. All right, now when we eat food, the nutritionist will tell you our carbohydrate foods are turned into blood sugar, glucose. Então, quando a gente está falando sobre a alimentação, os nutricionistas vão falar que o carboidrato, a comida com carboidrato, ela vai ser convertida em glicose. And when we eat these carbohydrates, our muscles and our liver store the carbohydrates as those long chains called glycogen. E quando nós comemos, então, essas comidas e a glucose ela é levada para o músculo e ela é
reservada, guardada ali numa larga escala como glicógeno. Now, the glycogen, the long chain, is going to be chopped up into little glucose molecules for use by the nervous systems and the muscles. Então, esse glicogênio ele vai ser convertido de volta para a glicose e transportado para os músculos pelo sangue. And glycolysis, the breakdown of glucose for sugar, breakdown of sugar for energy, never uses oxygen. Então, essa quebra da glucose para se tornar energia, ela nunca vai usar o oxigênio para esse processo acontecer. And sometimes we confuse students by suggesting it does, but never uses oxygen. Muitas vezes é ensinado e falado que se usa o oxigênio, mas na verdade nesse processo não se usa o oxigênio. Now we also sometimes talk about glycogenesis, which is using glycogen to convert to glucose to do glycolysis, but it's not really very important. E também tem eu estou só procurando o termo aqui, desculpem. Esse glicogênese é feito a partir dessa glucose que ela está na reserva ali do nosso fígado e dos nossos músculos, e isso é algo bem pesado. Now we also have something called gluconeogenesis. E nós também temos algo chamado gluconeogênese. And our body is able to take fats and proteins and make some blood glucose. O nosso corpo tem a capacidade de pegar a gordura, the fat and proteins to make glucose. Fats and proteins. Vão usar a gordura e can you repeat again? I'm sorry. Yeah, our body is able. Okay. God made us so we can use fats and proteins and convert those into glucose also. Ok. Então, o corpo vai usar a gordura e as proteínas também para produzir essa glucose e a energia necessária. Me perdoem. And if you make that happen a lot, you can get some problems. E se o seu corpo faz muito esse processo, você pode ter alguns problemas. So people with diabetes have problems with this low glucose levels. Então, as pessoas que têm diabetes, elas vão encontrar alguns problemas com esse processo. All right, fat gives us lots of energy, but for lower intensity exercise. A gordura, ela produz muita energia, mas ela é de pouca intensidade, por pouco tempo. Now we have to move our body weight to go anywhere, so that's why fat is a good way to store energy because it doesn't weigh very much. Nós precisamos da energia produzida pela gordura, porque ela nos leva para aqui e ali, mas ela não dura por muito tempo. And fats are stored as triglycerides, but they're broken down to free fatty acids for metabolism. A gordura, então, ela guarda, né? Me perdoem, fica num reservatório com os triglicérides que são quebrados e elas então são feitas aí os ácidos que são livres de gordura. And there's twice as much energy per gram of fat as there is in carbohydrate. E tem muito mais energia produzido pela gordura do que pelo carboidrato. Now here's the body's stores of energy. Aqui tem o
o reservatório de resíduos de combustíveis da nossa energia no corpo. All right, we said the liver stores some glycogen. It stores about a little under 500 kilocalories of glycogen. Nós falamos que o fígado, ele guarda o glicogênio, então tem 110 gramas ou então 451 aí calorias, na verdade. And so a person who weighs about 65 kilograms with 12% body fat would have just over 2,000 calories stored as muscle glycogen. Então, uma pessoa que pesa, how much the person weighs, I'm sorry. 65 kilograms. Ela pesa 65 quilos, and she will... 12% fat would have about 2,000 kilocalories in Vai muscle. ter 12% de gordura aí no seu músculo. And in blood, primarily blood and plasma, we would have about 62 kilocalories. E no sangue, ele vai ter mais ou menos 62 calorias, perdão. Now look at the fat in a very lean person. They only weigh 65 kilograms, 12% fat. They've got over 73,000 kilocalories stored as fat. Você tem, olhando para uma pessoa de 62 quilos, uma pessoa magra, ela vai ter 73,320 calorias nas viscerais, né? And most of that stored just in our body. There's some fat stored in our muscles too. E isso é parte de alguma parte armazenada no nosso corpo e também nos nossos músculos. But you can see most of our energy is stored as fat, even in a very lean person. Mas mesmo numa pessoa bem magra, a maior parte da energia, ela está reservada, guardada gordura, vem da gordura. Or I said earlier, we don't want to use muscle to make energy, but in an emergency, it can happen. Nós falamos anteriormente que nós não queremos usar o músculo para produzir energia, mas em alguns casos isso pode acontecer e pode ser necessário. We can even make fatty acids if we're starving. Nós também podemos gerar e criar esses ácidos quando nós estamos morrendo de fome. But God put most of the protein in there to make functional muscle, not to be converting to other things. Mas Deus fez essa energia, esse músculo, que não, na verdade, o funcionamento correto não é para nos dar o alimento necessário. Consequently, in normal endurance competition, protein is only a tiny fraction of the energy for exercise. E também, ultimamente, a proteína criada ou produzida em provas de grande duração, ela não vai ser, ela vai sair geralmente da gordura mesmo, e 5 a 10% dessa energia, né? And our nutrition friends can tell us that proteins are made up of amino acids, and that's what they're broken down into to be used to produce energy in emergencies. Os nutricionistas sabem que as proteínas, elas vão sair desses aminoácidos, quebradas vão se tornar os aminoácidos que vão ser usados aí para essa energia que nós precisamos para o corpo. All right, we've got, remember the ATP PCR, the stored energy system, is very fast, but it's only a tiny amount of energy. Então, esse sistema anaeróbico aláctico, que é esse ATP-CR, ele vai ser usado aí em 3 sistemas.
and then breaking down that stored glycogen into glucose and then getting energy doesn't require any oxygen, and it's very fast, but we still don't get very much energy. Então, a quebra desse glicógeno para a produção dessa energia para as provas de curto espaço, ela não vai durar por muito tempo. But the oxidative metabolism produces big energy, but it's very slow. Mas o que é feito com a base no oxigênio, ele vai ser algo que vai ter longa duração. And this is how ATP gives energy and breaks off these phosphorus, these phosphates. Aqui é o processo desse ATP, essa adenosina, criando a energia e o fósforo que o nosso corpo vai precisar para esse processo. So we can take adenosine triphosphate, break off a phosphate and get energy, and have diphosphate, but still have more energy available. Então, nós vamos ter a quebra da adenosina, que vai criar a energia para esses 3 pontos de fósforo serem quebrados, produzindo mais energia. And this is just a short illustration of how the phosphocreatine system works. E esse é um desenho simples de como esse processo da quebra do fósforo levando até a criação da energia. And I don't have time to talk about this, but you see creatine kinase is an enzyme that speeds up the reaction. Eu não tenho tempo de me aprofundar aqui, mas essa creatina vai ser algo que vai aumentar e acelerar esse processo de produção da energia. All right, now we've already said this, that cells store a little bit of ATP and a little bit of phosphocreatine. Nós falamos um pouquinho que a quebra dessa célula vai servir para armazenar energia nesse processo. And we see that we use an enzyme to speed up the reaction and get energy faster. Então, é um processo que vai acelerar para produzir mais rapidamente essa energia necessária dessa enzima. But this whole system of ATP and PCR will only give us between 3 and 15 seconds of all-out energy. Mas esse processo do ATP e do PCR vão sustentar somente de 3 a 15 segundos de energia. É tudo que nós vamos ter de energia produzida. So for lifting weights or throwing the shot or sprinting, this system gives us our energy. Então, para você fazer um levantamento de peso ou arremessar algo ou uma prova de um tiro curto, isso é suficiente para o que você precisa. All right, the glycolytic system takes 10 to 15 reactions to break down glycogen to lactic acid. Your voice was muted for me. Can you please repeat it? Yes, the glycolytic system, the breaking down glucose, there's 10 to 12 reactions to produce lactic acid and get energy for muscle function. Então, nós temos aqui, de 10 a 12 reações enzimáticas que vão quebrar esse glicógeno e criar o ácido láctico, produzindo esse ATP. Now, people think of lactic acid as a bad thing, but it's really a very good thing because it lets glycolysis keep running. As pessoas geralmente pensam que o ácido láctico é algo negativo, mas na verdade ele é algo positivo nesse processo. And lactic acid lets us go further than if we didn't produce it. E ele nos permite ir mais longe
do que nós iríamos se ele não fosse produzido. Now, the big energy comes from the oxidative system. Agora, a grande quantidade de energia ela produzida por esse sistema oxidativo. Now, the oxidative energy production happens in the mitochondria inside the muscle. E essa energia vai ser produzida dentro da mitocôndria. And this is enormous amount of energy compared to the non-oxidative systems. E essa é uma quantidade enorme de energia produzida, é muito mais do que o outro processo que vimos anteriormente. But as I said earlier, this system is slow. So in the 100 meters, before this system produces any energy, the race is already over. Então, como eu disse, esse sistema é um sistema lento. Então, no caso de uma prova de 100 metros rasos, quando ele começasse a produzir algo necessário ou a energia necessária, a prova já acabou faz muito tempo. Or if you're lifting weights, it's very short action. Mas se você estiver fazendo um levantamento de peso, que é uma ação rápida, ele é útil aí. Também não é útil nesse caso. But if you're a football player on the pitch, you're going to run 10,000 meters. You're going to need oxygen to run 10,000 meters on the football pitch. Agora, se você é um jogador de futebol, por exemplo, você vai correr aí 10 mil metros, vai correr muito durante a prova toda, você vai precisar desse tipo de energia no sistema para conseguir correr o jogo todo. Now, the reason we get so much energy, if you take hydrogen and combine it with oxygen, you get lots of energy and water. Então, como se diz? Aquilo que você precisa produzir vai ser o hidrogênio com oxigênio que vai causar e produzir em você muita energia para essas provas maiores. If you look at this white cloud, this is a US space shuttle launch. That white is water vapor. Então, se você estiver olhando para essa imagem, essa é uma nave americana que foi lançada e essa parte toda é a maior parte de água. So if we can combine oxygen and hydrogen, we can get lots of energy. Então, se nós fizermos a combinação do hidrogênio com oxigênio, nós vamos ter muita energia sendo produzida. But it's very slow to get the oxygen from the atmosphere all the way to our muscle cells, our mitochondria. Mas é muito lento o processo de levar o oxigênio e transportá-los para criar esse processo de energia dentro do nosso corpo. The first step is to breathe the oxygen from the atmosphere into our lungs. O primeiro passo é pegar o oxigênio da atmosfera e trazer para dentro dos nossos pulmões. But the oxygen has to go through the wall, the sac of the lungs. Mas o oxigênio ainda precisa passar pela base que envolve os nossos pulmões. Then it's got to go through a little bit of fluid between the lung and the blood vessel. Também passando por um pouco de fluido ali no sangue e pelos vasos sanguíneos de uma forma geral. Then it's got to cross the capillary wall to get into the blood. Precisa passar pelas paredes capilares para chegar até o pulmão. Then through the blood plasma to get in the red blood cell for transport. Depois disso, precisa passar pelo plasma de sangue que vai levar à veia, que vai conduzir aos outros. Then it has to attach to the hemoglobin, which is a wonderful protein. E depois vai se ligar à hemoglobina, que é uma grande proteína. Then it's got to be carried by the blood from the lung to the muscle that needs it. E depois vai ser carregado pelo sangue e vai levar até
aos nossos pulmões dos pulmões até o músculo. Then the hemoglobin has to let go of it and the oxygen has to cross outside the red blood cell. E aí a hemoglobina vai ser liberada e vai ser levada até o final, And then through the blood plasma, através do plasma de sangue then through the muscle capillary wall, e também através do músculo capilar, then through that little bit of fluid between the capillary and the muscle. e também um pouquinho através desse fluido muscular, Then through the muscle cell wall, e depois através do músculo da célula, da parede da célula, and finally into the mitochondria where it can do its work. e até depois de tudo isso, ele chega na mitocôndria. Now take a look at glucose. This is C6H12O6. Então, vamos dar uma olhada na glucose, que é C6H12O6. So carbohydrate has a little bit of oxygen already with it, but not much. Então, carboidrato já tem um pouquinho disso dentro, mas não muito. Now fat doesn't have as much oxygen as glucose does. Mas a gordura não tem tanto oxigênio como a glicose tem. And this is all the reactions to get energy from glucose without oxygen. Então, aqui são todas as reações que existem para se conseguir a glucose sem o oxigênio. And so we break down an entire glucose molecule and we only get 2 ATPs. Então, nós vamos fazer todo esse processo quebrar para conseguir 2 ATPs só, ou ATPs. But that residual part of the molecule, which we call pyruvic acid, still has lots of energy. We just haven't gotten it out yet. Mas esse pequeno resíduo vai criar um pouquinho só de energia. And then with oxygen, we can work with that pyruvic acid. E com o oxigênio, nós vamos poder trabalhar com esse ácido pirúvico. And then it goes into what we call the Krebs cycle, and we get some more ATP. E aí nós vamos entrar nesse ciclo de Krebs, onde nós vamos conseguir mais o ATP. And that produces some more hydrogen, which will be useful if we ever get some oxygen available. E vai produzir mais... can you repeat the first part? We get a little bit more ATP, but we also get some more hydrogen that can be combined with oxygen through the Krebs cycle. E vem com esse processo o hidrogênio que vai nos ajudar a transformar e a criar mais esse ATP. And then finally, we can take those hydrogens and put them in the electron transport chain. E aí nós vamos finalmente ter o hidrogênio que vai ser transportado através dessa corrente de elétron. And in the electron transport chain, we take that hydrogen, combine it with oxygen, just like on the space shuttle, and produce energy to regenerate ATP. E essa corrente elétrica vai pegar o oxigênio e vai fazer essa combinação que vai nos levar a mais produção desse ATP. And so from one molecule of glycogen, if we can get the oxygen to it, we can totally break it down and get 39 ATPs. Ok, então se o oxigênio chegando nessa molécula de glicogênio, nós conseguimos quebrá-las e chegarmos até 39 moléculas de ATP. All right, I'm going to just very briefly say we can use oxygen in a system called beta oxidation. We can put fats in the Krebs cycle and extract the hydrogens.
Nós podemos falar rapidamente que nós podemos... I will have to ask you to repeat that in Yeah, we a can break shorter down, sentence. we can break down the fats into free fatty acids. Ok, nós podemos quebrar, então, esses triglicérides e esses ácidos. And then in the Krebs cycle, we can break those free fatty acids down and get some more hydrogen. Então, nesse outro ciclo, nós vamos pegar essa oxidação e criar mais energia, o ATP. And our nutritionist friends can tell us we can break down proteins also through the Krebs cycle, but it produces a lot of nitrogen, and nitrogen is a problem for our body. E nós sabemos que esse processo se cria muito nitrogênio para o nosso corpo, isso pode ser um problema, uma questão. And so all these foods, fats, sugars, and proteins can all be metabolized. Então, todos essas gorduras, os carboidratos e açúcares podem ser metabolizados no nosso corpo. Now, I told you that it takes a long time to get that oxygen from the atmosphere all the way to our mitochondria. Eu falei que leva muito tempo nós pegarmos o oxigênio e levarmos até do externo até eles chegarem à mitocôndria. So when we begin to exercise, we don't have enough oxygen available, so we have something called an oxygen deficit. Então, quando nós começamos a fazer o exercício, nós temos pouco oxigênio ali, e nós chamamos isso de déficit de oxigênio. I'm out of time, so I'm gonna have to go very quickly here and just give a brief summary in just a minute here. Eu só quero dar um resumo aqui, por conta do nosso tempo. This system works extremely well. We don't even have to understand it to work well. Esse sistema funciona tão bem, e nós não precisamos nem compreendê-lo totalmente para saber que ele vai funcionar bem. But our nutritionist friends can tell us that we need to make sure our sportsmen and women are getting plenty of carbohydrate. Nós sabemos aqui, os nossos amigos, os nutricionistas podem falar que os nossos atletas, homens e mulheres, precisam, então, do carboidrato para produzirem energia para o exercício. And that takes time, and if we train our sportsmen too much, they can run out of carbohydrate after several days. E nós precisamos nos lembrar que se eles treinarem por um longo período de tempo, sem alimentação correta, eles vão ficar sem essa parte do carboidrato para sua energia no exercício. And if we want to build muscle, of course, we have to eat more protein, but we don't have time to go into all the nutritional aspects. E se nós queremos também criar os músculos, nós vamos ter que ter um outro tipo de alimentação suficiente para desenvolver isso nossos atletas, mas realmente hoje nós não temos tempo para entrar nesse assunto. And there's lots more to talk about on metabolism and getting energy from food, but we're at 47 minutes, and so I'm quitting, and I'll turn it back over to our host. E nós temos muito sobre falar com relação à produção de energia para o nosso corpo, para todas as atividades de atletas, dos nossos atletas, mas eu estou encerrando o nosso tempo aqui, em 47 minutos, e vou passar a palavra para vocês. And God built a wonderful body, and I'm happy to talk with students, professors, anyone else. I will make sure that my email address gets to you, and we can talk via Zoom or email. I'm happy to try to clear up anything that I said that might be confusing, but we don't have time to do it now. E Deus criou um corpo perfeito, com funcionamento perfeito, e eu vou ter o maior prazer de conversar com você, caso você tenha interesse. Vou deixar o meu e-mail, podemos falar via Zoom, a maneira que eu puder ajudar e servi-los, vai ser um prazer conversar com você.
And as you study the body that God put together, I hope that you will consider that an important issue and you will seek to learn more about God as you study in the university. E quando você estiver estudando sobre o funcionamento do corpo e a maneira perfeita como Deus o criou, eu espero que isso desperte em você o desejo de entender e conhecer mais um pouco sobre Deus. And I can refer you to friends if you wanted to talk to someone who speaks Portuguese. E eu posso te apresentar ou falar para vocês de alguns amigos que conversam em português, que você possa conversar também com eles. Obrigada, my friends and my translator. Thank you so much for the evening. Obrigado a todos, meus amigos, por essa noite. Tem alguns minutos para perguntas. Do we have some minutes for questions? Uma pergunta, pessoal? Consumir as proteínas antes de carboidrato e gorduras para quê? Bem, tem um aluno que ele perguntou, né, se consumir proteínas antes dos carboidratos e das gorduras é melhor para hipertrofiar, é melhor para a produção de energia durante um esforço físico. He's asking if you eat protein before the carbohydrate, if it's better for producing energy. I don't know exactly. I'm suspecting that it doesn't matter the order. Most of the time we're eating combination foods. And so for the sportsman, the key thing to focus on are getting the carbohydrates. Ok. Eu creio que, até onde eu entendo, a ordem do que nós estamos comendo não vai fazer muita diferença na produção de energia. O que acontece e que é importante a gente considerar é a combinação dos carboidratos que nós ingerimos, porque eles é que são os responsáveis pela formação da energia. For sportsmen who want to build muscle mass, we have to give the body the structure. We have to give the body the protein and the carbohydrates together. Nós precisamos, por exemplo, para as pessoas que querem desenvolver o seu músculo, nós precisamos ajudá-los na alimentação da combinação das proteínas e dos carboidratos corretos para o desenvolvimento desses músculos. But the ability to add muscle is very much tied to the muscle fiber type, which is a whole nother series of lectures. Mas nesse caso, uma das coisas que vão fazer muita diferença é o tipo de fibra que a pessoa tem e que vai requerer uma ou outra proteína ou carboidrato para a formação desse músculo, mas esse já é um outro assunto longo para se falar. Então, depende também do tipo de músculo, né? Our laboratory has done a lot of work on recovery from training. And most sportsmen do not get enough recovery from hard training. O nosso laboratório fez muitos estudos sobre a recuperação do treinamento, e a maioria dos atletas hoje não dão o tempo necessário para o corpo se recuperar desses treinamentos pesados. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Muita gente faz exercício em jejum
para emagrecer. Sempre relato que é melhor fazer exercício em jejum para perder peso mais rápido. Eu queria saber da opinião das pesquisas que ele já desenvolveu sobre o exercício em jejum e o quanto isso realmente afeta o emagrecimento curto, médio e longo prazo. He just asked a question on a lot of people like to exercise and they are in fasting mode because they believe that if they don't eat and they go exercise, it's faster in terms of losing weight. Is this true? Is this true? And how does that work in short, medium, and long term as they are exercising and not eating? Yes, I have some personal experience with that. Eu And tenho I can uma say that experiência pessoal nisso. for me, having low carbohydrates is very bad on my body. Para mim, pessoalmente, ter baixo carboidrato no meu corpo quando eu vou me exercitar é muito ruim. And so having low carbohydrates will put your body into ketosis, and my body doesn't like ketosis. Se não me engano, a palavra é ketose, certo? Vocês me corrigem. Mas isso vai ser baixo, isso é muito ruim no meu caso, na minha experiência pessoal. So what I tell every sportsman and every coach is what works for one sportsman may not work for another. So we need to experiment and keep records for each sportsman individually. Então, uma coisa que acontece é que a coisa mais importante e necessária para se fazer nesse caso, nos nossos estudos, é que cada pessoa que está se exercitando, cada atleta ou cada técnico precisa fazer experimentos, porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, um vai se sentir mal, o outro vai se sentir super bem, então realmente é uma questão de você fazer testes com cada pessoa. Just remember, God made everybody slightly different, and there's some general principles, but different things work for different sportsmen. E só para nos lembrar, Deus fez o corpo, uma pessoa com um corpo diferente da outra, e mesmo que a gente tenha regras gerais que servem para todos, existem diferenças entre uma pessoa e outra pessoa, e o que serve para uma pode não servir para outra. And I have lots of stories about differences. E eu tenho muitas histórias com relação a essas diferenças. Posso fazer uma pergunta? Estão me ouvindo? Tá. Eu queria saber como que as questões hormonais, especialmente problemas na tireoide, tá, podem influenciar em todos os processos metabólicos que o professor citou hoje. Você pode repetir a sua pergunta mais uma vez? Posso. Então, eu quero saber... cortar ela no meio, me ajuda. Eu quero saber como as questões hormonais, especialmente na tireoide... Hormones issues, especially in the thyroid, influenciam nos metabolismos energéticos que o professor comentou hoje. will influence the process, the metabolism process that you mentioned during this time. Does that make sense? Yes, absolutely. The thyroid particularly is very important in the total body metabolism and health, and the hormone system is very complicated and very important in health and performance both. Ok, a tireoide é algo muito importante a ser considerada nesse processo todo que a gente tem falado.
You can go. Can you repeat the last part you said? The hormones impact the body lots of ways, and that is a very complicated system with interactions. Os hormônios, eles impactam profundamente esse sistema que a gente está falando, que nós comentamos, esse estudo todo, né? Most of my research was done with very healthy sportsmen and women. Muitos dos estudos que eu fiz foram com pessoas do esporte que são muito saudáveis. Respondeu a sua pergunta, por favor? Sim, thank you very much, professor. Pessoal, mais alguma pergunta? I really encourage the students to get involved with research investigations when they can, because that is a very exciting area, research investigations. Eu encorajo todos os alunos e estudantes a realmente se envolverem e a se engajarem em alguns estudos e investigações, porque isso ajuda demais nesse processo de compreensão, de aprendizado. Ele está falando da pesquisa, né? Quanto a pesquisa é importante para melhorar o conhecimento de vocês, principalmente lá na vida profissional. Mais alguma pergunta, algo? Ele tem muito para falar, né? Mas como a gente tem pouco tempo aí, a gente vai trazer o professor novamente, temas mais específicos, mais para frente, porque a bioenergética é um mais de conhecimento, né, da ciência da saúde. E ela é a base para a gente entender sobre saúde, né, desempenho esportivo. Não é fácil para vocês a bioenergética e a compreensão disso, a gente trabalha, né, com a parte da fisiologia do exercício. A gente tem avançado muito o conhecimento de como o corpo ele responde, né, ao exercício. Se quiser falar para ele isso. I was just summarizing the importance of not only considering everything that we heard here, they really want to bring you to speak on different topics, and how important it is, this part of getting engaged in resources and studies, and and to grow their knowledge in the sense. I would very much love to work with you. If we can work it out with my friend Chris, we will hope to come down and meet you face to face. Vai ser um prazer para mim continuar trabalhando e ajudando vocês nessa parceria com o meu amigo Cristóvão, e vai ser um prazer, quem sabe, eu estar pessoalmente aí em Santa Catarina com todos vocês e o meu amigo Cris também. We learn together. Nós aprendemos quando estamos juntos. There's still many things I don't know. Tem tantas coisas que eu não sei. Bom, a gente encerra por aqui, né? Então, a gente gostaria de agradecer. We're gonna finish here and thank you. A gente gostaria de agradecer, professor Philip. We're gonna thank you, Dr. Philip. My pleasure. Prazer. Professora Carla, né? Professora diretora da instituição agradece, né, a sua conferência. Para a gente é sempre muito gratificante e esperamos para frente também trazê-lo aqui para falar um pouquinho, né, da sua experiência, tanto para aluno quanto para os professores. Our Professor Carla is also thanking you for this time, and thank you for taking the time
to speak in this conference and share knowledge. And it will be a pleasure to have you here speaking to us on other topics. Thank you so much, Patricia. My pleasure. The language, the technical things were tough. I have to study before. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente encerra o vídeo de hoje. Agradeço a participação de todo mundo aqui. E ele vai deixar o contato, né? Quem quiser até estudar com ele lá fora, ele abre um monte de possibilidades para que os alunos se locomovam, inclusive a instituição, ela tem a mobilidade acadêmica, eu acredito que como a Alabama não tem, mas é algo que a gente pode abrir, né? Caminho, né? Então, nós, universidades do mundo, bom? Então, boa noite para todo mundo e até. Muito obrigado, Riquelme. Boa noite. Hasta luego, Gustavo. Hasta pronto. Un abrazo desde Guatemala. Chao. Muchas gracias, Patricia. Thank you so much, Pachi. My pleasure. My pleasure. And thank you so much, Phil. Thank you, Philip. God bless you. Bye, Gustavo. Okay, bye-bye. really- Have a good night. Thank you, Patricia. If I can Here in ever do anything Brazil. for you. Oh, okay. I can get your contact with Gustavo and Yeah, It will be a pleasure. Chris has You my Facebook, everything. So Yes, I have all his information and I will send it to you, Patricia. okay, thank you. Okay, and I- give my I guess- greetings to Fernandao. I will. Thank you so much. God bless you Okay. guys. Have a good Bye-bye. night. You too. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Phil.